Universo Digital, com Arthur Igreja. É isso aí, apresentador apressadinho. Tão apressado quanto as tecnologias da imagem e do som, cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Arthur Igreja, e aí? Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. No Universo Digital de hoje eu falo um pouco sobre som versus imagem. Quem ganha essa corrida em termos de tecnologia? Então a reflexão de hoje é muito inspirada pelo documentário que saiu na Disney Plus ainda em novembro, o Get Back dos Beatles, e ela traz reflexão que é o seguinte: eles tiveram que trabalhar por muitos anos para recuperar principalmente as imagens, que estão com uma qualidade fantástica, assim como acontece com as películas do Poderoso Chefão, que voltaram às telas de cinema e agora chegam também em edições luxuosas com resolução 4K. Como é que acontece esse processo de recuperação? Eles pegam aquilo que foi filmado principalmente com filmes de 35 milímetros, as câmeras que sempre foram usadas no cinema, e eles têm que fazer uma recuperação quadro a quadro. Então esse é um processo que leva literalmente anos para ser feito, com a ajuda de técnicos e também com muita ajuda de inteligência artificial. Isso aumenta a resolução, então eles têm que fazer o escaneamento de cada um dos quadros. É como se você estivesse pegando uma foto para escanear ela e fazer esse tratamento, essa recuperação. Mas aí o que isso tem a ver com o som? Porque é muito interessante notar que nós temos uma qualidade no som que de décadas antes em relação ao próprio vídeo. Então, o que acontece é que as gravações eram extremamente precárias na década de 30, 40 e 50, mas isso se aperfeiçoou de forma absolutamente estonteante ao longo da década de 60. Então, se você escutar determinados artistas no começo dos anos 60, você ainda escuta aquele som um pouco embolado, os microfones, os sistemas de gravação tinham pouca qualidade, mas a partir da metade da década de 60, nós já temos gravações que são espetaculares, tanto de música clássica, jazz, como da música popular, incluindo aí os Beatles. Junto com isso, nós tivemos a primeira geração de músicos que transformaram os estúdios em um instrumento. É isso mesmo. Os instrumentos de trabalho deles para compor obras, né? Os LPs, os long plays, aquelas obras que faziam sentido ser ouvidas em sequência, né? Do começo ao fim. Lembrando que quem começou essa história toda do disco conceitual foi o Frank Sinatra. O que aconteceu é que naquela época não tinha sistema suficiente para fazer grandes shows. Então, os shows que eram feitos em estádio utilizavam as caixinhas que eram usadas pelos locutores e comentaristas durante os jogos. O volume era muito baixo, basicamente ninguém escutava nada. E a situação em ginásios também não era muito diferente. Então, os músicos, frustrados com essa qualidade, foram para o estúdio, os fabricantes notaram isso, e aí que nós tivemos grandes obras, como Sgt. Pepper's, dos Beatles, o Pink Floyd começando a fazer suas obras conceituais. O fato é que os registros em áudio já eram fantásticos na década de 60. E nesse período as imagens ainda eram muito precárias. Lembrando que só na década de 80 que nós tínhamos o VHS, com aquela imagem extremamente tremida, né, com toda aquela dificuldade. Ao longo dos anos 90 chegam os DVDs e no ano 2000 Blu-ray, que nunca pegou direito, e a partir daí, dos anos 2010, nós temos o streaming. Então, é só para notar que nós temos aí um defasamento de pelo menos 40 anos em conseguir essa qualidade, e hoje nós só conseguimos resgatar essas pequenas preciosidades, né, como é o caso do Poderoso Chefão e de alguns documentários, daqueles que foram filmados utilizando câmeras de cinema. Então, quer dizer, ao longo da história, muita coisa, infelizmente, se perdeu em termos de uma boa captação de imagem, mas, felizmente, nós temos a qualidade sonora para poder viajar, poder escutar o que aconteceu nessa época e vislumbrar, imaginar um pouco do que estava rolando naqueles palcos, naquelas gravações. E também nós temos tantos registros ricos, históricos e de discursos e tantas outras coisas. Então, a reflexão de hoje é só a respeito dessa batalha do som versus a imagem na evolução tecnológica, que claramente o som ganhou. Esse é o Universo Digital. Até amanhã. E já que o Arthur Igreja citou tantas bandas, tantos shows, o